Hoje, quinta-feira, dia 10 de abril. Gente, hoje as redes sociais estão tira o Mike, expulsa o Mike, Mike aí foi desrespeitoso com Renata, e tá a maior coisa, gente, tá a maior coisa lá. Então a gente vai falar sobre isso hoje, a gente vai trazer isso hoje para vocês aqui, tá? E sim, gente, o Mike não será expulso do BBB, tá? Eu já vou começar o vídeo dando logo essa informação para vocês, tá? Mike não será expulso do BBB, Mike continuará no BBB, porque a tendência é que ele seja o eliminado de hoje à noite, tá? Ontem eu fiquei a madrugada, boa parte da madrugada, ouvindo os spaces ali. Eu fiquei boa parte da madrugada prestando atenção no que os spaces estavam falando. Depois do que aconteceu ali da Renata ter sido desrespeitada pelo Mike em diversos momentos, teve gente da torcida que simplesmente largou a mão e disse que agora votaria para eliminar o Mike para proteger a Renata, que o Mike era um problema para Renata. Então, gente, deu maior rebosteio, né? Se é que a gente pode usar essa palavra aí, mas deu maior rebosteio no negócio ali, que rolou divisão de votos. Então é provável, tá? É provável que Mike seja eliminado hoje. Vai ser eliminado hoje? Não tem como saber, obviamente. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Mas eu preciso contar para vocês o que eu vi, o que eu ouvi, os relatos das pessoas que eu ouvi, que eu pude prestar atenção ali. Um desses relatos dizia justamente esse, tanto que rolou até expulsão da torcida das bailarinas, porque o rapaz disse ali que ele tinha que proteger a Renata, e que a melhor forma de proteger a Renata era justamente tirando o Mike dali. Gente, foi a maior coisa, tá? E o Mike realmente passou do ponto, o Mike realmente passou ali vários momentos, ele puxou a Renata no cabelo, ele foi ali muito desrespeitoso em algumas coisas que ele falou para ela. E vocês vão até me perguntar, e o Vinícius com o João Pedro? A gente vai falar dele também, tá? Mas o caso do Vinícius com o João Pedro, aparentemente, tá? Eu estou falando aparentemente, não teve a mesma gravidade que o caso ali do Mike com relação a Renata, tá? E tudo isso porque a Globo estava precisando de conteúdo no BBB, estava precisando aí buscar algumas coisas, né? Porque estava sem graça, o BBB sem graça esse, né? Que não tinha muito mais o que fazer. Aí a produção ontem simplesmente resolveu fazer um cooler, porque realmente não tinha nada o que falar, né? Como eu falei para vocês ontem, eu tive que tirar um leite de pedra para trazer conteúdo, né? Então vamos começar com o que vocês querem saber. Vamos lá começar aqui sem enrolação, porque vocês sabem que esse é o nosso estilo aqui. Ninguém vai enrolar ninguém, eu não vou enrolar vocês, não tem por que enrolar vocês. Então vamos começar exatamente por este motivo aí, tá? A produção ontem era por volta das 11 horas da noite, resolveu liberar aí um cooler. Chamou aí todo mundo ali pra sala, e aí abriram lá a despensa, tava cheio lá de um cooler e um carrinho com aperitivos, e aí eles foram lá se divertir. Colocaram música alta e o negócio ficou rolando ali. Inclusive a Vitória disse nesse momento que parecia que aquilo tudo tinha sido improvisado de última hora. E sim, gente, de fato, realmente pareceu que isso foi improvisado de última hora. Realmente ficou parecendo isso, tá? Realmente, deu pra ver que eles fizeram de última hora.
E aí, pronto, gente, começou ali toda uma festa improvisada de última hora, todo mundo brindando ali, tava a maior felicidade. E aí o Mike e a Renata dançaram horrores juntos. A Renata começou a fazer ali coreografias. Pouco tempo depois, a produção liberou mais um outro cooler aí, com mais bebidas ainda, dessa vez bebidas mais pesadas, porque no primeiro cooler era só aquelas latinhas de cerveja, não era nada tão grave assim. Mas nessa segunda leva, eles já liberaram vodka, já liberaram bebidas com teor alcoólico maior, e aí o negócio foi se perdendo ali durante a noite, né? Mas o negócio mesmo foi esquentando ali entre o Mike e a Renata. A Renata falou pro Mike que ela tem certeza que ela será eliminada hoje à noite. Aí o Mike falou que ela não ia ser eliminada aí. Aí depois teve outro momento ali que a dona Delma foi conversar com a Renata. Aí a dona Delma disse que o que passou, passou, que ela não tem nenhuma mágoa da Renata, que o que ficou no jogo, ficou no jogo. Ela disse que a Renata era maravilhosa, que era arretada. Aí o Mike apareceu ali e a dona Delma continuou elogiando aí a Renata pro Mike, dizendo que a Renata é uma nordestina, como uma mulher nordestina ela é arretada, e como uma mulher nordestina ela tá ali pra ser difícil mesmo, enfim. Dona Delma ficou falando essas coisas pro Mike. Em outro momento ali, foi o Diego e a Vitória pulando na piscina. Aí a Dona Delma falou que ela não ia mais avisar o Diego, que era por isso que ele ficava mal, que ele ficava cansado e tal, porque ele ficava pulando. Gente, foi isso tudo aí. Aí teve um momento e aí que o negócio começou. O Mike beijando a Renata várias e várias vezes ali. No primeiro momento, quando ele não estava bêbado, até que ele foi bastante respeitoso com ela. Ele foi muito respeitoso mesmo, ele não foi desrespeitoso nesses primeiros momentos, tá? Depois o Mike pulou na piscina, quase todo mundo ali pulou na piscina, todo mundo ali se divertiu de alguma forma dentro dessa piscina, tá? Acho que só a dona Delma não pulou na piscina. Aí depois o Mike se soltou mais, tomou muito, mas muito álcool, e aí quando a cachaça entra, gente, a humilhação vem. E basicamente isso aí o que aconteceu com o Mike, tá? A cachaça entrou, bebeu horrores e aí o negócio foi se soltando, né? Mike ontem, de fato, bebeu demais. Depois da dona Delma ter incentivado, né, o Mike a lutar pela Renata, porque a Renata era uma mulher nordestina e como mulher nordestina ela é arretada, é para ser difícil mesmo. E aí o Mike disse que era isso que ele queria, que ele estava precisando disso na vida dele. E aí ele fez uma declaração ali pra Renata, perguntou se ela queria namorar com ele. Aí ele perguntou pra dona Delma se a Renata combinava com ele. Aí a dona Delma começou a dizer que ela e a Renata são mulheres nordestinas e que são mulheres de um homem só. E aí o Mike continuava a dizer que ele precisava disso na vida dele. E aí vocês já observam na imagem que o Mike já estava ficando excitado, tá? Excitado mesmo, tá? Vamos usar o jargão correto. O Mike estava de pau duro. Literalmente, tá? Desculpa aí, eu não gosto muito de falar esse tipo de coisa. Mas ele dava pra ver, tá? E, inclusive, muita gente disse que isso foi desrespeitoso, tá? Mas vocês observam aí, vocês observam ali no short dele. Olha o volume que tá aí no short dele. E aí, olha aí, eu fiz questão de tirar vários prints em várias posições para vocês verem como é que ele tava excitado aí. Enquanto ele falava dessas coisas da Renata e tal, dá pra ver que o menino ali realmente tava muito excitado com determinadas ideias. Mas o problema pra mim, gente, não foi esse, tá? Eu acho que até certo ponto, tal, ele tava beijando a Renata e quando ele tava com desejo ali e tal,
vai ficar duro mesmo, é normal, tá? O negócio foi depois que isso foi rolando, tá? Eu fiz questão de tirar os prints aí em sequência para vocês verem como tudo foi ficando ali, a coisa foi ficando mais intensa. E aí, durante a festa, vocês começaram a perceber que o Mike tinha bebido muito e aí veio essa aproximação excessiva dele com a Renata. Foi uma aproximação muito excessiva, tá? Muito mesmo. Pior do que um grude, tá? Achei que foi bem, mas bem complicado para ele. Aí a Renata começou a pedir em determinado momento ali que ele parasse um pouco com isso, que ele parasse um pouquinho com esse clima todo que ele estava, se referindo ao fato de que ele estava excitado. Tá? Ela pediu para ele parar um pouco, para ele se controlar um pouquinho e tal. Ela também pediu isso para ele, tá? Aí teve outro momento ali que o Mike disse que ele queria um relacionamento sério com a Renata, que não era só uma coisa do BBB, que quando saísse do programa ele queria conhecer a família dela, queria que ela conhecesse a família dele e tal. Tava ali todo feliz com essa possibilidade. Aí a Renata disse que ela também queria um relacionamento sério, que ela não tá ali só pra diversão, que não é só uma coisa do BBB e tal, e que ela esperava que aqui fora eles pudessem conhecer melhor. Até aí, gente, estava tudo no campo do controle, apesar da Renata já começar a achar que o Mike estava se passando. Aí teve outro momento que foi o Guilherme conversar ali com a Renata. O Guilherme elogiou a Renata, disse ali que já gostava dela, porque ela sempre foi respeitosa com a dona Delma, mesmo quando ela não gostava das atitudes da dona Delma, mas ela sempre foi respeitosa e tal. Aí a dona Delma disse que ela nunca quis machucar a Renata, mas que o jogo acabou levando ela para esse lado, que ela não estava procurando por isso e por aí vai. Aí, de novo, começou ali toda a aproximação do Mike com a Renata. A primeira coisa que aconteceu aí, tá? Já entrando no coisa do Vinícius, foi essa comparação que o João Pedro fez com o Vinícius e o Mike. Porque vocês observam aqui numa das cenas, tá? Que a Vitória carregou o João Pedro. E aí começou a perguntar quantos quilos ele pesava. Aí ele disse que ele pesava 60 quilos. Aí depois o Diego carregou ele no colo também, tá? E aí o próprio João Pedro começou a perceber, olha aí, que o Diego tem muito mais músculos do que o Vinícius. Tá, por que eu tenho que te falar isso? Segura essa informação que eu já vou chegar nela, tá? Mas eu fiz questão de tirar porque foi aí que começou toda a brincadeira do Vinícius com o João Pedro. E aí, de novo, o Mike disse que ele estava apaixonado mesmo, real, pela Renata. Aí começaram a colocar aquela música do Luan Santana, cuida bem dela, fala bem do cabelo dela, sei lá, eu sempre esqueço o nome dessa música. Mas colocaram essa música ali para tentar criar esse clima. E aí a Renata disse que ele estava falando muito mais naquela festa do que ele tinha falado no Sincerão, que ele estava se expressando muito mais do que ele não tinha se expressado antes. E aí começou o que muita gente viu como abuso. Já eu falo a minha opinião sobre isso, tá? Vocês percebam aí que ele começou a pegar assim na boca da Renata, tá? E aí ele continuou falando ali, tecendo elogios para ela e tal. Aí ele começou de novo a perguntar para dona Delma se a Renata combinava com ele. Aí depois ele disse aí que a Renata parecia que não estava achando o sentimento dele sério. E aí, gente, de novo voltou lá a dançar com a Renata. Aí a Renata começou a perceber uma certa atitude pesada da parte dele. E aí eles foram se afastando um pouco, tá? E aí, antes de entrar na polêmica em si, a Vitória foi falar ali com o Diego que ela acha que o Mike é uma pessoa legal, que o Mike era um cara legal, que ela sempre achou isso dele, que ela sempre achou a Renata também uma pessoa muito legal. Ela foi dizendo ali que o Mike foi se posicionando no jogo, que ele foi ganhando as provas, que ele foi se destacando por causa disso, e que
a Renata também tem coisas muito engraçadas. E aí ela disse ali que o público pode pegar algumas coisas engraçadas da Renata e dar uma certa força para ela, como pode ser que o público enxergue isso de uma forma forçada. E aí ela falou que a Renata conquistou o público nesse lugar justamente pelo lado engraçado. E aí o Diego disse ali, por outro lado, com relação à pergunta que a Vitória tinha feito para ele, que ele acha que a Renata será eliminada justamente porque a Renata, ela teve muito mais destaque ao longo do jogo, sendo que o Mike só começou a ganhar destaque mais recentemente. Aí ele disse que ele tem muito medo do Vinícius ser eliminado, justamente porque o Vinícius está no paredão contra um casal. Aí o Vinícius já tinha bebido todas, Vinícius já bebeu demais e começou a fazer revelações. Foi o que mais a gente teve ontem à noite, revelações. A primeira dessas revelações foi que ele resolveu sair do armário, né? E olha que eu já tinha cantado essa bola, olha o tempo para vocês que eu já tinha falado isso. Eu já tinha pego conversas dele com a Aline, onde ele falava de um rapaz que ele deixou aqui fora, que ele estava gostando de um menino e que o menino tinha 22 anos de idade e tal. E aí ele falou que isso para ele nunca foi uma questão, que ele nunca pensou sobre isso. Mas aí ele começou a dizer que esse BBB não teve uma expulsão, não teve uma desistência. Aí a dona Delma disse que esse era o BBB aonde o amor prevaleceu. Daí vocês entendem por que tá bem ruim, né? Aí depois o Vinícius aproveitou a chance, já que estava todo mundo falando de BBB do amor, que o BBB tava um amor só, que ele disse ali que ele tinha medo de ser a decepção dos pais dele, sobre a sexualidade dele. Aí ele aproveitou a deixa e revelou que ele é bissexual. E aí começou um chororô, começou um drama. Aí a dona Delma disse que tava tudo bem, que ela também tinha uma filha que é bi. Aí o Guilherme disse que ele tem uma irmã que é bi, então que tava tudo bem e que as pessoas são o que são, que sexualidade não define ninguém. Aí ele começou a chorar, horrores, e aqui fora todo mundo disse que o Vinícius jogou a última cartada dele para permanecer no programa. Com relação a isso, gente, eu já digo logo a minha opinião. Eu sempre soube, tá? Desde o primeiro momento, e eu sempre falei desde o primeiro momento, lá na apresentação, que o Vinícius, ele era do Vale. Eu sempre falei isto pra vocês. Só de olhar eu já sabia disso, gente. Inclusive, teve um momento ali que só faltou a dona Delma dizer: meu filho, você dá pinta demais. Todo mundo já tinha percebido isso. E, gente, a gente que observa esse jogo, que trabalha profissionalmente com isso, que observa como isso funciona, a gente olha esses detalhes na pessoa, a gente percebe o comportamento das pessoas. São nuances, pequenas nuances, uma pequena fala aqui, uma pequena fala ali, que dão pra gente as características que uma pessoa tem. O Vinícius, ele já tinha chegado com toda essa característica. Ele disse que a Aline era a única pessoa que sabia que ele era bi e que ele tinha vergonha dos pais dele não aceitarem ele e que ele nunca teve abertura para falar sobre esse assunto e que se ele sair, ele quer que as pessoas pelo menos saibam disso por ele, que as pessoas se amem, que as pessoas possam se respeitar, independentemente da sexualidade. Aí a Delma de novo começou a dizer que ela tem uma filha que é bi e tal, e que ela aceitava a filha dela, que ela não queria que nada faltasse para a filha dela. E aí o Vinícius começou a chorar de novo, dizendo que ele estava com medo do julgamento dos pais, que os pais não sabiam disso. Gente, eu contei isso tudo para vocês lá no faropop.com. Eu estava assistindo na hora, eu escrevi a matéria sobre isso, pensei até em gravar um vídeo durante a madrugada. Mas aí, como eu preciso de conteúdo, e eu já imaginei que eu não teria conteúdo se eu gravasse aquilo durante a madrugada, preferi só colocar a matéria no ar mesmo e preferi falar no vídeo agora, tá?
Mas foi só isso também. Eu não acho que foi uma cartada dele, tá? Eu não acho que foi uma cartada dele pra tentar ficar na casa. Gente, porque sexualidade, ainda mais uma sexualidade diversa, que foge do padrão, é um tipo de coisa que o público naturalmente rejeita. O público só aceita quando é um personagem que o público gosta. Que foi o Gil no BBB 21, por exemplo. Todo mundo aceitou justamente porque ele era um favorito. Então foi fácil, ele já tinha conquistado o público ali, e depois que ele já conquistou o público, ele ter se assumido dentro do programa não faria mais diferença, porque o público já estava do lado dele. Então é diferente com relação aí. Eu acho que o Mike, ele fez isso, o Mike já. Eu acho que o Vinícius fez isso porque ele ou ficou com medo de sair e já imaginou que as pessoas observariam essa característica do comportamento dele, e a partir daí ele basicamente ia ter que assumir de qualquer forma, porque isso seria jogado na cara dele. Acho que ele fez isso sim pensando, as pessoas vão dizer isso de mim e é melhor com que eu próprio assuma. Eu acho que ele foi pensando nisso. Não achei que ele pensou numa cartada. Eu vou dar uma cartada agora, a última cartada, para ver se o público cria empatia comigo e deixa eu ficar. Eu acho que se o Vinícius ficar hoje, tá? Ele vai ficar por causa das atitudes do Mike. Eu vou já falar dessas atitudes. Aí pronto, foi toda uma consolação ali pra cima. O Guilherme disse que sexualidade não define caráter, que ele tem uma irmã bissexual. Aí depois a dona Delma falou a mesma coisa, que ela tem uma filha bi e que isso não definia o caráter de ninguém. Aí o Vinícius continuava a chorar. Enquanto isso, o Diego e a Vitória continuavam especulando agora como é que vai ser o paredão de hoje à noite. Uma das coisas, inclusive, que o Diego levantou foi os votos, em quem eles iam votar de fato. Aí o Diego disse que ele não queria votar no Mike agora, se o Mike voltasse do paredão. Porque o Diego falou que se o Mike voltasse do paredão, ele voltaria mais forte. E uma vez que ele, Diego, tem chances de ir pro paredão, ele preferia ir pro paredão contra o João Pedro. Aí a Vitória disse que ela poderia votar no Mike. Só que o Diego continuou insistindo que era melhor ir no João Pedro, porque o Mike pode voltar do paredão e caso ele volte, ele voltará mais forte. E aí o Diego teme que seria eliminado nesse sentido. E aí teve aí o momento aonde as coisas começaram a esquentar. Eu tenho o vídeo do momento, eu vou mostrar para vocês, tá? Trechos do vídeo, porque eu não posso mostrar o vídeo completo. Aí o Mike começou ali a beijar a Renata. E aí, no momento que ele beijou, começou a beijar a Renata, vocês percebem, olha a cara dela lá no reflexo do espelho, vocês percebem que ela já estava achando que o Mike estava se passando. E aí o Mike disse que a Renata não estava acreditando muito na palavra dele. Aí depois o Mike foi lá e falou assim pra Delma: ó, Delma, a Renata não tá me querendo, se a Renata não me quer, eu quero a tua filha. Aí a Renata fala assim pra ele: mulher, ela é casada, te orienta. Aí a dona Delma fala assim, que ela tem 2 filhas e que uma das filhas dela tem esse negócio de se envolver com homem, se envolver com mulher. E aí vocês percebam como o Mike vai agir com a Renata, tá? Eu tive que pegar esse frame. O Mike se aproxima da Renata e diz: eu quero ela. E ele pega isso no cabelo dela, vocês estão vendo? Ele meio que puxa o cabelo dela. E aí a Renata fala assim pra ele: parou, eu não quero. Não, eu não quero. Basicamente isso, ele pegou com força, tá? E a Renata disse pra ele parar com isso, mas ele continuou ali apertando o cabelo dela com força. Vocês percebem que ele está excitado na imagem, tá? Eu vou mostrar isso no vídeo, tá? Aí teve um outro momento que aí a dona Delma fala ali pra ele que ele já começou, que o negócio já começou ali, mas a Renata tava visivelmente desconfortável, tá? Desconfortável com essa atitude dele. Então, vamos lá pro vídeo, vamos analisar isso no vídeo, tá, gente? Eu tenho o vídeo aqui desse momento, e aí eu vou começar com esse vídeo, tá? Olha aí um dos momentos, tá? Eu tenho que tirar o áudio do vídeo, porque vocês sabem
isso pode dar direitos autorais. Então a gente tira o áudio, porque o que interessa aqui não é o som, é o vídeo, é a imagem. Percebam aí o Mike, olha o Mike ali conversando com a Renata. Percebam que ele está ali conversando com a Renata. Percebam que ele pega, olha como ele pega na boca e depois como ele pega no cabelo dela. Olha aí no reflexo do espelho, você consegue prestar atenção nesse detalhe, né? Aí a Renata fala para ele parar com isso, tá? Esse foi um dos vídeos, tá? Desse momento aí. Outro, é bom que esse vídeo mostre uma outra coisa também, tá? Muita gente disse, olha, e essa atitude do Vinícius com relação ao João Pedro, derrubou o João Pedro no chão, Vinícius tem que ser expulso também. Não era o Vinícius quem estava carregando o João Pedro, tá? Era o Guilherme, tá? Não era o Vinícius, tá? Vamos ter que botar de novo a imagem aqui, tá? Vamos voltar aqui para vocês verem. Era o Guilherme, tá? E não foi nada demais, estava todo mundo bêbado ali e tal. Depois o próprio Guilherme levantou ali o João Pedro, não foi nada. Nossa, meu Deus do céu, que coisa exagerada, tá? Que bom que esse vídeo reuniu as duas coisas ao mesmo tempo, que aí eu não preciso esclarecer duas coisas. Aí outro momento foi justamente aí, olha como ele pega no cabelo dela, olha. Tá aí, você percebe que ele pega ali, olha a cara dele, que ele faz meio assim, ó. Ele faz meio assim na boca. E aí ele pega ali com força no cabelo dela. E ela fala para ele parar. Depois ele tira a mão. O Mike levou 14 advertências da produção durante a madrugada. Gente, 14 advertências por má conduta e mau comportamento, tá? 14. Ele sozinho aumentou o vacilômetro e muito, tá? Um outro momento aí do vídeo, tá? Esse momento aí, que ele já tinha passado todas quando ele fez isso, tá? Ele tava muito bêbado. E aí, o que foi que o Mike fez? Ele foi e mordeu a Renata, mordeu o braço dela, olha aí, ó. Ele mordeu o braço dela, e aí a Renata mandou ele parar, a Renata mandou ele se afastar. Ela começou a rir depois, porque os dois estavam bêbados, tá? Mas a primeira reação dela, vocês já viram aqui no vídeo, ó. Ó, ele morde, olha aí como ela reage. Ela manda ele se afastar. Depois é que ela começa a rir, e aí ele se aproxima de novo. E aí ele pega, olha como ele pega de novo no cabelo dela. E aí ela pede de novo para ele parar com isso, ó. Percebam que ele vai com força. Olha aí como ele puxa com força o cabelo dela, tá? Gente, isso aí aconteceu ontem na festa. E tudo isso ele excitado, tá? Tudo isso ele excitado ali e passando do ponto. A Renata, naquele momento, pediu para ele parar e disse que não. Mas ele continuou, tá? Eu tenho que mostrar no vídeo, gente, porque às vezes se eu não mostro no vídeo, as pessoas acham que a gente está exagerando nas coisas. A gente não está exagerando em nada, gente. A gente não está exagerando em nada aqui. Nós não temos por que exagerar nada aqui. O nosso trabalho é sério, a gente busca a seriedade dos fatos. Eu vou mostrar para vocês, inclusive aí, a reportagem que saiu na Folha de São Paulo sobre a possível expulsão do Mike, tá? Só não vai acontecer porque a probabilidade dele ser eliminado é muito maior do que a expulsão e o que a expulsão causaria, tá bom? E aí teve um momento que a Vitória parabenizou o Vinícius pela coragem dele em se assumir, pela coragem dele em falar sobre a sexualidade dele, sobre como ele está se sentindo e que isso pode ajudar muita gente a criar coragem para fazer a mesma coisa. Tal. Aí ele disse que estava feliz, que se ele fosse eliminado, ele queria pelo menos ter falado sobre isso. Aí o Mike disse que hoje ele seria o eliminado, porque a Renata disse que ela ia ser eliminada. Aí ele disse que queria aproveitar esse último momento aí com a Renata, tá? E aí, tá, a festa continuou com outro destaque, que foi o Vinícius, tá? Eu vou já falar aí do Vinícius, tá? Vamos já falar do Vinícius.
Deixa eu só trocar a imagem aqui para vocês entenderem melhor essa história aí do Vinícius, tá? O Vinícius, todo mundo bebeu demais ontem, gente. Não foi só uma coisa aí que aconteceu, tá? Todo mundo bebeu demais ontem. Todo mundo tava bêbado, mas todo mundo bebeu, ultrapassou limites, tá? Não foi só o Mike. E é por esta razão, tanto o Mike quanto o Vinícius, os dois estão no paredão. Os dois também passaram do ponto. Os dois beberam demais. É por esta razão que nenhum dos dois será expulso, tá? A Globo acha que é muito mais simples que a eliminação resolva isso, tá? O que foi que aconteceu, tá? Lembra lá que eu te falei no começo agora do vídeo sobre o Diego ter carregado o João Pedro, ter colocado o João Pedro no colo, né? E aí, depois que o Vinícius já tinha feito toda a revelação dele, o Vinícius vai lá e aí ele começa a mostrar os músculos que ele tem, né? E aí ele começa a fazer aquela brincadeira de homem. Aquelas brincadeiras de ficar cada um se comparando com cada um, né? Todo mundo sabe que isso é uma das piores coisas, mas eles fizeram essa brincadeira de se comparar um com o outro. E aí começou toda essa comparação dos dois, tá? Eles começaram ali a se comparar, começaram ali a falar ali e tal. Guilherme exibiu os músculos, o Vinícius exibiu os músculos, e aí o Vinícius falou ali, né, pra ele, sobre o negócio do músculo. Aí o João Pedro pegou no corpo do Vinícius, tá? Ele pegou assim, e aí ele falou assim: o Diego tem músculo, isso aqui é banha. Aí o Vinícius fala assim: eu queria ver que você se garantisse aqui. E aí ele mostra o músculo, tá? Ele mostra o muque ali. Aí depois disso, o João Pedro abraça o Vinícius antes de dormir. Aí o Vinícius vai lá e abraça o João Pedro, tá? Aí o Vinícius disse ali: eu amo você. Aí o João Pedro também falou assim. Vinícius disse assim: eu te amo, viu? Deus te abençoe. E aí nós todos. Aí o Vinícius disse: vai tomar um banho porque você tá fedendo a cigarro. E isso daqui a pouco vai ficar podre. Se deixar, ele dorme sem tomar banho. Aí a Vitória disse que era para todo mundo tomar banho. Aí ele começou a dizer ali: me respeita, moleque. Aí no meio disso ali, tá? Começou a brincadeira entre os dois, tá? Esta brincadeira foi o que levou muita gente a pedir a expulsão do Vinícius. Eu também tenho o vídeo desse momento e eu também vou mostrar o vídeo desse momento, tá? Que foi uma brincadeira aonde o Vinícius, tá? Pegou no mamilo, eu acho que foi no mamilo do João Pedro, tá? Tá aqui a imagem, eu tenho o vídeo, tá? Ele pega aí, ó, ele pega ali no mamilo do Vinícius, depois o Vinícius pega no mamilo ali do João Pedro, e aí eles começam a falar ali sobre se garantir no tamanho do pau. Eles começam a falar um monte de coisa ali, tanto que até a Vitória fala assim: ah, vocês não vão falar disso, se referindo ao fato deles estarem falando do tamanho do pênis de cada um. E aí, o João Pedro disse assim, que ele se garantia lá, que o Vinícius nunca tinha visto lá. Aí o Vinícius disse que lá deveria ser pequeno, e ele começou a dizer que o dele era maior. Sabe aquele papo de homem? Coisa chata? Pois é, foi isso aí que os dois fizeram. E aí os dois continuaram ali nessa brincadeira, se pegando desse jeito. E aí muita gente disse que isso era um assédio sexual do Vinícius por parte ali do João Pedro, tá? Como a gente só tem o recorte, gente, nós não temos a imagem sobre como ela começou de fato, a gente vai ter que esperar aí como a edição do programa vai abordar essa situação. Com relação a isso, gente, eu já vou falar uma coisa para vocês.
Uma das regras que a gente tem em reality show, e isso aqui vai valer pro Mike e vai valer pro Vinícius. Nunca encosta no corpo da outra pessoa. Não faz isso. Isso é uma regra, tá? Não chega perto no corpo da pessoa, não chega ali, não bota a mão no peito, não bote a mão na bunda, não bota a mão em qualquer parte do corpo da outra pessoa. Porque isso pode sim causar uma má interpretação aqui fora. As pessoas podem prestar atenção de outra forma. Não acredito que vá rolar uma expulsão do Vinícius, porque tem um contexto essa brincadeira deles aí. Eles já estavam falando e se comparando no corpo. Tanto que o João Pedro fala que o Vinícius só tem banha, diferente do Diego, que era músculo, e o Diego, de fato, é todo musculoso e tal. Então, é só isso que ele fala ali. Não há uma intenção sexual nessa brincadeira deles. Eu, pelo menos, não consegui enxergar dessa forma. Mas eu enxerguei como um exagero. Eu acho que pelo fato deles terem bebido demais, e eles beberam demais, tá? Beberam muito. Eles beberam 3, ao todo foram 3 coolers que a produção mandou. Eles beberam horrores ali. E a festinha improvisada terminou, era mais ou menos 4 horas da manhã. Então o Mike passou do ponto, ficou excitado ali. O Mike passou muito do ponto. O Vinícius também passou muito do ponto ali com o João Pedro, tá? Eu achei que não havia necessidade disso. E essa coisa vale para os dois. Não pega no corpo da outra pessoa. Se a outra pessoa já disse ali, sinalizou, não quero, não força a barra. Se a pessoa ali já sinalizou, já falou ali, deixou bastante claro que não tá afim, não força a barra. Tá? Porque isso pode dar muito ruim. Pode dar muito ruim mesmo, tá? Só não vai rolar uma expulsão, gente. Primeiro porque os dois estão no paredão. O primeiro sinal de uma expulsão seria o cancelamento do paredão. Não vai ter paredão cancelado. As chamadas no ar já deixam bastante claro que o programa vai seguir do jeito normal. Não vai rolar expulsão de ninguém. Mas eu tenho que deixar uma coisa clara para vocês. Eu acho pessoalmente que o Mike passou sim do ponto. Eu acho que ele desrespeitou a Renata. Do mesmo jeito que eu acho que o Vinícius desrespeitou o João Pedro. Acho que todo mundo ali estava bêbado demais, tá? E a produção só não vai expulsar por esta razão. Eles estão bêbados. Eles não estavam sabendo o que estavam fazendo ali até determinado ponto. Eu acho que a única pessoa que não estava bêbada ali era o Diego. Mas o Diego não ficou ali até tão tarde no meio da festa. Teve um momento que ele saiu da festa. Teve um momento que ele foi se deitar antes. Teve uma outra hora que ele acordou e ficou conversando ali com o Guilherme. Mas esse momento aonde esses dois eventos aconteceram, o Diego não estava presente, tá? O Diego estava em outro canto da casa. Ele foi um dos únicos que não bebeu demais ali. O resto, todo mundo bebeu. Não estou justificando, tá? Porque todo mundo bebeu, eles tinham que agir desse jeito. Eu acho que se você bebe, uma das coisas que você tem que fazer é prestar atenção nas suas atitudes. É se controlar, é aprender a entender que você, quando bebe, perde as inibições que você tem. E aí você acaba exagerando em muitas coisas. Que foi o que aconteceu com o Diego, que foi o que aconteceu com o Mike e com o Vinícius ontem, durante essa festa. Então eu acho, tá? Esse é para mim um dos maiores problemas nesse sentido. Não pega no corpo de ninguém, tá? Eu acho que a insistência, tanto do um quanto do outro, foi o que causou esse alvoroço aí nas redes, tá? Acho que a insistência é o que vai prejudicar tanto um quanto o outro. A probabilidade, entretanto, é maior para que o Mike seja eliminado. Eu falei ontem para vocês que os números apontavam que o Vinícius seria eliminado. De fato, eu não retiro o que eu falei naquele vídeo. Eu falei naquele vídeo o momento onde eu vi aquilo acontecer. Naquele vídeo, naquele momento, os mutirões apontavam a eliminação do Vinícius. Mas depois de tudo que aconteceu com a Renata, houve divisão na torcida da Renata. Então é provável que a gente veja sim, tá? O Mike ser eliminado. E se ele for eliminado, gente,
o que a gente pode esperar com relação à eliminação do Mike, né? Eu acho que se foi eliminado, mereceu ser eliminado. Se foi eliminado, ele exagerou na bebida, ele sabe que ele exagerou na bebida, ele sabe que ele passou do ponto, tá? Então, se ele foi eliminado, ele pelo menos vai ser eliminado pela razão certa, porque ele passou do ponto, porque ele bebeu demais, tá? Foi só isso que aconteceu de mais grave aí, tá? Vou mostrar já já a matéria para vocês, só vamos terminar aqui o resumo do que aconteceu aí durante a madrugada, tá? Porque depois que a festa acabou ali, a Renata não quis dormir com o Mike nesse primeiro momento, tá? Ela não quis dormir nesse primeiro momento. Não quis, só que no final das contas, ela acabou cedendo à vontade e foi dormir com ele na cama de casal. Aí hoje de manhã, o Mike perguntou para Renata se ela havia observado se ele passou do ponto. Aí a Renata disse que sim, que ele passou do ponto e que isso aconteceu em vários momentos. Disse a Renata ali que o Mike ficou ali puxando o cabelo dela, que o Mike teve algumas atitudes que ela não gostou. O Mike disse que ele não lembrava de nada do que ele tinha feito naquela festa. E aí o Mike quis saber o que foi que ele tinha feito com a Renata. Aí a Renata falou: você ficou puxando o meu cabelo, você ficou levando a atenção várias vezes da produção durante a noite. E aí ele disse que não lembrava disso. Aí depois foi que ele foi lembrar que a produção tinha dado 12. E aí depois a Renata, se eu não me engano, foi ela que disse que foram 14 vezes que a produção deu um aviso para ele de má conduta, que ele estava ali passando do ponto. Daí o Mike disse que era para Renata ter falado para ele, que era para ele parar de beber. E aí a Renata disse que ela não ia fazer isso, que quem tinha que aprender a se controlar era ele mesmo. Então, no meio dessa situação toda, a Renata quis dizer: você é responsável por você, eu não vou cuidar de você. Você que tem que saber o seu momento de parar de beber. E aí ela continuou lembrando ele do que ele fez, que ele falou algumas coisas ali que ela considerou inapropriadas. Aí ele estava de ressaca, não lembrou absolutamente nada. Foi só depois da Renata ter contado algumas coisas para ele que ele começou a lembrar de algumas das atitudes dele, tá? Aí depois ela contou pro Mike que o Mike se declarou para ela e que até certo ponto ela achou que estava bonitinho, mas que depois ele começou a ficar repetitivo e passar do ponto em diversas vezes. Aí ele começou a se tocar que o negócio tinha sido sério. E aí ele perguntou para Renata se ela estava chateada com ele por alguma dessas atitudes. Aí a Renata disse que ela estava chateada um pouquinho, tá? Porque ele passou um pouco do ponto. Aí ele pediu desculpa para ela, disse ali, né, que ela disse que já tinha passado, que estava tudo bem, que ele não se preocupasse mais com isso. Mas ela seguiu dizendo que ele passou do ponto em vários momentos e que ela achou em algumas coisas que ele estava engraçado, mas em outros momentos ele começou a perder a graça. Mas disse para ele relaxar, que ela já tinha entendido e tal, que era só essa situação. E aí ele falou ali sobre os planos. Ela disse ali que eles fizeram vários planos, de que ele ia para Fortaleza para conhecer a mãe dela, sei lá o quê. Aí a Renata disse para relaxar, que ele não se preocupasse mais, que já tinha acontecido, tá? Que não era mais para ele se preocupar com essas coisas, mas ele ficou sim preocupado com o que ele fez. Inclusive, a produção chamou ele hoje à tarde para conversar no confessionário. Não foi só ele, tá? Chamou a Renata também. Pelo que a gente soube, tá? Pelo que a gente soube, na produção chegou à conclusão de que não havia necessidade de expulsar o Mike, mas que provavelmente ele deve levar uma chamada de atenção hoje à noite. Aí teve outro momento que o próprio Mike admitiu que ele ultrapassou os limites, mas que ele não lembrava muito do que aconteceu na festa. Aí o João Pedro disse ali que o Mike que o Mike bebeu horrores ontem e que ele foi chamado a atenção vários e vários momentos durante a festa e tal. Enfim, foi exatamente isso que aconteceu.
ele ficou ali horas, ele bebeu demais. E o que eu falei para vocês, o Mike se passou. E se passou muito, tá? Passou até demais. Aí o próprio Mike lembrou de uma das falas da dona Delma, que disse que as duas são nordestinas arretadas. E pelo fato delas serem arretadas, elas são mulheres ali mais difíceis e tal. E que ele precisava disso na vida dele. Enfim, ele soube lembrar, né? Ele entendeu aí a diferença. Mas no fim, ele começou a se sentir culpado por ele ter feito alguma coisa que possa prejudicá-lo, tá? Ele não verbalizou isso completamente, mas ele sabe que ele teve atitudes que não foram legais, tá? Ele sabe muito bem disso. Aí teve uma ação de um patrocinador, onde ele ganhou 70 mil reais em uma viagem para a Europa com acompanhante. Ele chegou a convidar a Renata para ir com ele para a Europa. Enfim, a produção chamou os dois para conversar, um de cada vez. Ele foi o primeiro a ser chamado, e aí todo mundo disse, agora vem a expulsão. Não, ele não foi expulso, tá? Ele continua na casa, ele está ali, inclusive se preparando para a prova do líder, tá? Que vai acontecer, hoje não vai ser no provódromo, vai ser no gramado, porque eles fecharam cedo a casa, tá? Então, já tá tudo mais que preparado para hoje à noite. E aí, vamos lá para os números, né, que vocês gostam de ver. Antes de eu mostrar os números, tá? Deixa eu ir para a reportagem aqui, lá da Folha de São Paulo, do Gabriel Wacker, tá? Ele apurou essa história, mas eu também tenho as fontes, obviamente, tá? E depois, então eu confirmei também com as fontes, tá? Eu também confirmei com algumas fontes. Então vamos lá aqui dar uma lida nessa matéria dele, tá? Vamos lá, rapidinho aqui, vamos dar uma olhada na matéria dele. Olha aí o que disse a matéria. Globo analisa imagens e estuda a possível expulsão de Mike do reality. Emissora deu 14 advertências para ele na madrugada desta quinta, por comportamentos inadequados com Renata. A tendência, porém, é que ele não seja desclassificado. A Globo está analisando as imagens da madrugada desta quarta-feira e estuda a expulsão do participante Mike Cruz do BBB 25. A produção do programa deu 14 advertências ao participante por comportamento inadequado com Renata Saldanha, com quem tem um romance na atração. Segundo aí o que ele apurou, a desclassificação não deve ocorrer. Até a última atualização, a direção do programa ainda não tinha visto elementos suficientes para que aconteça uma expulsão nesse momento. Os avisos por parte da produção começaram após Mike puxar o cabelo de Renata por volta das 3h30 da manhã. Já falei, disse a bailarina incomodada. Mesmo assim, ele continuou a perturbá-la e chegou a morder o seu braço. Ela novamente pediu para que ele parasse. Em um dado momento, Mike foi filmado com seu órgão genital ereto. Isso também foi alvo de reclamações. Nessa manhã, Mike pediu desculpas por ter bebido demais. Renata, porém, confirmou que ele passou do ponto diversas vezes. Disse Renata, começou meio foi fino com algumas declarações. Depois se passou um pouco. Muitos pedidos de atenções, disse ela enquanto se maquiava. Renata não demonstrou incômodo ou fez reclamações formais para a produção. Mike, Vinícius e Renata disputam um paredão. Na internet há uma disputa forte para retirar Vinícius do programa. A Globo tem um histórico antigo de tirar do BBB participantes por casos de assédio e costuma ser implacável em casos assim. Em 2023, MC Guimê e Cara de Sapato foram retirados da atração após importunarem Dania Mendes, estrangeira convidada para entrar na atração. Disse aí o Gabriel que a Globo não se manifestou até a última atualização desta reportagem, tá? Então vamos lá compreender algumas coisas, gente. Como eu falei, a Globo não vai mudar a formação do paredão que já está rolando ali. Se eles fossem expulsar o Mike, o primeiro sinal seria justamente o paredão ser cancelado. E eles tirariam o Mike e descartariam o paredão de hoje à noite.
eles não farão isso, tá? Então, o que vocês provavelmente verão é a eliminação. Simples assim. Inclusive, foi isso que uma fonte falou, que para Globo tá muito mais claro que o Mike tem mais chances de ser eliminado do que o Vinícius. E aí é muito mais fácil da própria situação do paredão resolver esse caso do que eles procurarem se estressar um pouco mais, tá? Acredito eu, tá? Acredito eu que sim, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente as chances maiores de eliminação estão com o Mike. O Mike já sabe que ele passou do ponto, tá? O próprio Mike admitiu isso, que ele passou do ponto. O próprio Mike admitiu que ele sabe que isso pode prejudicá-lo. E ele meio que deu uma murchada desse momento até aqui, tá? Ele meio que murchou. Então, vamos lá para os números do Votalhada. Aqui é os números que vocês gostam, que é o que a gente tem para trazer para vocês, tá? Vamos começar justamente aqui pelo geral. Deixa eu só trocar a fonte aqui para a gente enxergar isso melhor. Olha só. Última pesquisa às 17h30, tá? Mike tem 46,89 na média. Renata tem 7,24 e Vinícius tem 45,86, tá? É muito provável que a gente veja aí uma eliminação do Mike. Pelo menos nessa pesquisa, numericamente, o Mike está à frente. 1% à frente do Vinícius, tá? Aí o Mike começou essa série com 45,95, depois ele foi caindo, subiu para 46 e vem se mantendo em 46 desde ontem. Vinícius começou com 46, caiu depois para 44 e está se mantendo aí na casa dos 45%, tá? Não acredito que vá ser muito diferente disso. Nos sites, tá? O Mike virou e agora ele tem a principal probabilidade de ser eliminado, tá? No Splash Wall, ele tá ali com 54 para o Vinícius sair e no Notícias da TV, 51 para o Vinícius sair, tá? No geral, no geralzão aí na média, é o Mike que tem mais chances. Nos canais do YouTube, tá? Quem tem mais chances de ser eliminado é o Vinícius, com apenas este canal aqui dando 48% para o Mike ser eliminado. No X, unanimidade, Mike continua na casa dos 60% para ser eliminado, tá? Contra 30% do Vinícius. E aqui, nas outras redes, no Threads, o Vinícius tem média de 55%. No Instagram e no Telegram, é o Mike quem tem maior chance. No geral, ele tem 49,35 aqui, contra 42,39 de Vinícius. Até onde eu ouvi, tá, gente? Rolou uma divisão de votos, tá? Tem gente da torcida da Renata que enxerga agora o Mike como tóxico e que acha que é melhor eliminá-lo agora. E que a Renata siga sozinha no jogo. Assim, vocês já viram que o negócio está acirrado. Pode ser que o jogo vire e o Vinícius seja eliminado? Pode. Mas pode ser que o jogo venha se mantendo. Desde ontem, essa fonte fala pra gente, tá? A mesma coisa que vocês já viram lá do Reality VIP. Que provavelmente, tá? Muito provavelmente, Mike será eliminado porque a diferença dele pro Vinícius não diminuiu. Continuou estável desde ontem à noite. Então, muito provável que sim, Mike talvez seja eliminado hoje à noite. Será eliminado? Descobriremos isso ao vivo, tá? Descobriremos isso hoje à noite. Ainda não dá pra gente ter certeza disso, tá? Não tem como a gente ter certeza. Mas acredito eu, tá? Que as chances, depois do que aconteceu ali, tá? É muito provável que seja sim pro Mike, tá? Eu acho que o Mike sabe, inclusive,
que ele saiu muito mal, tá? Que ele saiu muito mal depois do que aconteceu nessa festa. Ele meio que sabe disso, tá? Ele meio que sabe dessas coisas. Ele meio que sente que isso deu errado para ele, tá? Então eu acho, tá? Eu acho que a probabilidade maior para uma eliminação vai cair para cima do Mike, tá? Acho. Não posso afirmar porque eu não tenho certeza, tá? Mas é isso. A tendência é que o Mike seja eliminado hoje pelo voto popular, tá? Vai ser isso? Daqui a pouco a gente descobre. Simples assim. Gente, daqui a pouco, depois da prova do líder, da eliminação, e hoje não vai ter formação de paredão, tá? Hoje é só essas duas coisas. A gente volta aqui para comentar. Dessa vez a gente volta ao vivo. Precisei gravar o vídeo porque eu tive que resolver outras coisas hoje, precisei do tempo para fazer isso. Mas à noite a gente tá aqui para comentar ao vivo, tá certo? Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.